Boa noite para você que está ligado nas lives do Toque de Bola. Hoje, quarta-feira, tradicional horário das 6 da tarde ou da noite, dependendo de que você preferir. A gente está começando mais uma live, essa live muito especial, finalzinho de ano aí, hora de rever coisas especiais, pessoas especiais. A gente tem um convidado muito bacana para poder bater um papo com a gente nesta quarta-feira. Então, você que está aí ligadinho na live, chega junto, vamos bater um papo muito legal com o Léo Lima, que é professor da Secretaria de Esporte e Lazer de Juiz de Fora, pesquisador do futebol de Juiz de Fora e historiador do Tupi, também dos aspectos do futebol juiz-forano. É um cara que é muito inteirado sobre tudo o que acontece nos esportes da cidade, milita há muito tempo nesse meio, e o Léo vai estar com a gente para poder bater aquele papo bacana e apresentar para você que não conhece o Memorial Carijó, o memorial que ele mantém, né? Na verdade, o Léo começou esse trabalho há anos atrás, torcedor que é de arquibancada do Tupi Futebol Clube, e preserva grande parte da memória do Tupi. Então o Léo vai estar aqui daqui a pouquinho com a gente, ele já está entrando aqui na live. Você também chega junto com o Toque de Bola, mas vamos agradecer primeiro o apoio dos nossos patrocinadores, quem mantém a gente no ar, quem mantém essas lives acontecendo. Então a gente vai dar uma palavrinha aqui com vocês, agradecendo a Santa Casa de Juiz de Fora, o projeto Cidadão Consciente da Hiperroll Embalagens, e também ao Plástico. O Plástico tem uma novidade. Você que está nesses tempos de Covid, mantendo o isolamento social, o distanciamento social, só saindo para o essencial também, você está de parabéns e você ganhou mais um apoio. O Plástico iniciou um novo serviço e confere aí, converse sem sair de casa com os médicos do Plástico e tire suas dúvidas sobre tudo, inclusive sobre a Covid-19. É a teleorientação médica. Os clientes do Plástico podem ligar para o 32 3250 1212. Então, repetindo para vocês, 32 3250 1212, de segunda a sexta-feira, de 7 da manhã às 7 da noite. Então, se você tem Plástico, parabéns. Se você não tem, faz um Plástico, porque a teleorientação médica é essencial nesses tempos que a gente vive. Como eu falei para vocês, a live é muito especial. Vamos chamar aqui já de uma vez o Léo Lima, porque ele é pesada e ele tem muita coisa para mostrar para a gente, apresentar o Memorial Carijó. A gente está esperando o Léo entrar por aqui, porque a gente vai poder conferir tudo que tem de melhor aí, ó. Já está na posição. Deixa eu só ajeitar minha câmera aqui, ó, para não ficar me cortando muito. Eu sei que a careca não precisa aparecer muito, né, Léo? A gente meio que evita, mas como é para poder a audiência ver o nosso rosto, né? A gente dá essa exceção. Não tem cabelo mais para cima mesmo, não tem problema não. O Léo que tá um Black Power fantástico aí, ó. Deixar esse cabelão aí pra cima, né, Léo? Oi, Wallace, é o seguinte, rapaz, nem eu sabia que eu tinha tanto cabelo, rapaz. Viu? Tanto tempo que eu fiquei careca, que nessa pandemia, né, assim, eu vou arriscar pra ver se eu tenho cabelo ainda. Né, que apareceu, rapaz, aí, gostei e ficou aí. Tá certo, tá certo. Aliás, além disso, o craque entrou aí, o Ademito tá aí, hein? Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Léo, além de tudo, é um posicionamento também de reforço à imagem, né, Léo? Porque a gente é bonito do jeito que a gente é. Não adianta o pessoal querer impor padrão, porque a gente é bonito do jeito que a gente é, né? Wallace, foi legal você tocar nesse assunto. A gente está brincando aqui nessa questão do cabelo, mas eu acho que uma das coisas mais legais, importantes que está acontecendo nesses últimos tempos, principalmente com a mulher, é a mulher valorizar o seu cabelo. E a gente sabe que, infelizmente, essa questão da imagem, né, ela ficou muito prejudicada, principalmente com os negros, né, com as negras, que tinham um padrão de beleza que a sociedade definia, era o cabelo liso. Infelizmente, às vezes, a pessoa negra, para estar inserida na sociedade, às vezes para não deixar de ser excluída, com medo mesmo, receio,
às vezes não tinha que fazer essa questão do cabelo, não tinha essa escolha de ter o seu cabelo próprio. Mas, assim, com certeza, deixando um pouquinho a brincadeira de lado, mas também foi reforçar esse movimento de autoestima da pessoa negra, valorizar, igual você falou, o seu jeito, a sua pele, o seu tipo de cabelo, entendeu? Também é um posicionamento também meu, tanto político, social, como do movimento negro mesmo, para reforçar essa autoestima do negro. Somente as crianças, né, a infância, que é tão, assim, nas escolas, que é tão visada essa coisa, né? Então, assim, é um posicionamento, sim, meu, assim, pessoal mesmo, e que, assim, se atingir o objetivo de for benéfico para o nosso movimento, até para a consciência da sociedade, eu acho legal. Joia. Vamos agradecendo aqui ao pessoal que já pintou, já citei aqui o Ademilson, né? A Itaciana está aqui pela live também, o Lucas Ian está aqui, o Ronzani, CH Ronzani chegando na área. Pode vir chegando, chama mais gente, porque a gente vai conhecer muita coisa. Na verdade, né, a gente vai conhecer só um pedacinho, porque o memorial tem muita coisa. O Léo mandou uma foto para a gente, que era a estante de arquivos, né? São pastas e mais pastas, cadernos e mais cadernos, recortes e mais recortes. Isso. Sobre a história do Tupi, não dá nem para contar. Mas a gente publicou, Léo, durante esses dias aí, chamando para a live, 2 camisas emblemáticas, né? Eu queria que você contasse um pouquinho a história, se você tiver aí para poder mostrar as camisas. A primeira camisa que você mostrou no tempo, assim, é aquela raríssima de 1970. Vou levantar aqui. Peraí. Como diria o Marco Aurélio 18, aquela furadinha, Léo, aquela furadinha. Isso. Que é uma camisa que publicou no Instagram. E o Léo vai explicar para gente o que significa essa. Exatamente. Isso. Assim, essa camisa aqui era uma camisa muito, muito rara. E o curioso, a primeira curiosidade dessa camisa é a furadinha, né? Porque naquela época o tecido era muito grosso. Você imagina com esse tempo jogar aquele tecido grosso. E foi uma inovação na época. Essa camisa é da década de 70. Então ela tinha uns furadinhos, né, para dar uma refrescada, né? E o curioso é que ela tem 3 estrelas. Então, essa era a segunda pergunta. Isso. Primeiro, os furos, você já explicou que era para poder aliviar um pouquinho do calor. Tupi inovando na tecnologia, digamos assim. E por que desses 3, essas 3 estrelinhas em cima do símbolo do Tupi, que passou a não ter estrelas durante algum tempo e voltou a ter uma estrela do Campeonato Brasileiro da Série D de 2011? Isso, assim, é até legal falar que é a história do clube, né? E falar também da importância que os campeonatos regionais tinham naquela época, principalmente na década de 60 e 70, assim, a base do Tupi, que fortaleceu o Tupi como um grande clube da cidade, da região, foram os campeonatos regionais. E essas estrelas aqui, elas fazem parte do tricampeonato regional que o Tupi ganhou nos finais dos anos 70. Foi 76, 78 e 79. 75, 76 e 78. Então, assim, eles valorizavam tanto esses campeonatos que eles bordaram essas 3 estrelas no escudo do clube. E ela ficou até 1983. Aí, a partir de 84, aí o clube extinguiu as estrelas por cima e só foi ter novamente em 2012 com o título da Série D de 2011, né? Então, mas é para falar da importância que os campeonatos regionais tinham na época. Que às vezes as pessoas desmerecem, né? Haver só competição nacional, competição estadual, mas muitos clubes do interior, essas competições regionais é que fortaleceram os clubes. Por exemplo, o Tupi tem 108 anos e muito se deve a esses campeonatos. Esses campeonatos aqui na região da Zona da Mata. E foi disputando esses campeonatos que ele ganhou mais torcimento, mais prestígio e força para conseguir manter os outros anos, né? Então essas 3 estrelas é de tricampeão regional. Lembrar que não só o Tupi, mas vamos lembrar de grandes times da região aí. O próprio Nacional de Muriaé, que hoje disputa o módulo 2, é um time tradicionalíssimo da região.
O Ribeiro Junqueira, que hoje está na segunda divisão do Campeonato Mineiro, também de Leopoldina, também é tradicional. E o Ribeiro Junqueira o Ribeiro Junqueira é uma pedra no sapato do Tupi, rapaz. Sempre teve jogão lá. É verdade. Eu que sou da região aqui, eu nasci em Cataguases, é uma família toda de Palma, ali do lado de Leopoldina. Realmente era uma rivalidade muito grande e o sonho da galera era jogar no Ribeiro Junqueira. Ainda na década de 80, quando eu era criança e vi os adolescentes falarem, era jogar no Ribeiro Junqueira ali para poder depois tentar um salto aqui. Tá aqui o pessoal da Misto Quente de Comunicação, um abraço pro Ivan que tá ligado com a gente. Tá lembrando do 1º de maio. 1º de maio. Também. De Recreio. Então, que é o Miraí. Mais de Miraí, exatamente. O Olympique, que é de São João del Rei, arquirrival do Atlético, que hoje já ascendeu ao módulo 1 do Campeonato Mineiro. Então a gente torce para que esses times todos tradicionais retornem ao futebol profissional e que, de alguma maneira, fortaleçam a nossa região. Vamos mandar mais abraço aqui. O Marco Machado está chegando aqui. Paulo Henrique Toledo. Paulo Henrique, Lica. Depois eu tenho que contar uma história legal do Paulo Henrique hoje. Do Tem novidades no memorial. Tem novidades, tem material fresquinho que chegou hoje. Isso que nós vamos guardar para o finalzinho da live. Você vai revelar o que chegou aí para o memorial. Mas, seguindo um pouquinho nessa fase histórica do Tupi, um pouquinho antes dos anos 70, o Tupi tem a história do Fantasma do Mineirão, que é a mais folclórica e conhecida. Aliás, hoje não, né? Porque tem o massagista. Entrou um esquerdinha na nossa vida que acabou dando fama mundial ao Tupi. Mas, antes disso, o Tupi tinha enfrentado o Cruzeiro Atlético América, passou o rodo e foi enfrentar a seleção brasileira. Léo, você, nas suas pesquisas, obviamente, pensou curiosidades, e é de uma época que o Tupi tinha grandes ídolos, como João Pires, como Toledinho, como... Aí eu vou deixar você falar um pouquinho do seu pai. Me fala um pouquinho dessa sua relação, principalmente com esse time e com essa galera que é da década de 60, que, aliás, é o grande motivo de existir esse memorial, né, Léo? Isso, com certeza. Assim, o memorial começou a partir disso, a partir do meu pai. Foi a partir de uma curiosidade que eu tinha de conhecer a história do meu pai e não tinha onde pesquisar. Até legal tocar nesse assunto. Não só a história do Tupi, mas do esporte de Juiz de Fora. Você encontra raríssimos trabalhos, publicações que contam essa história. E eu sou um cara que assim, eu sempre gostei de história em geral, né? Uma das matérias que eu mais gostava na escola era história, além de educação física, lógico, né? Então, assim, começou isso, de eu começar a pesquisar a história do meu pai. E foi justamente a partir do Fantasma do Mineirão. E é legal, Alisson, se você contasse, a gente contasse a história com mais detalhes, que às vezes o pessoal acha que o Tupi foi lá e enfrentou os 3 clubes de BH, ganhou, depois enfrentou a seleção e ponto final. Não, o Tupi nessa época, Alisson, ele fez uma revolução, não só ganhando, mas foi uma revolução tática, técnica e física. Tem muitas publicações nessa época que fala que o Tupi surpreendeu realmente essas equipes. A questão tática do seu Geraldo Magela, o pessoal ficou impressionado, tanto que ele foi jogar com a seleção brasileira. O Vicente Fiola ficou impressionado com o esquema tático do clube, do time. A parte física do professor Ítalo Pascoal foi uma inovação também. Raríssimos times tinham preparador físico nessa época. E o Tupi, conversando com os jogadores da época, eles falam que era uma loucura, que o time jogava para frente, recuava, igual hoje em dia se fala muito que os pontas tinham que recuar. O João Pires e o meu pai também recuavam para marcar os laterais, assim, uma inovação na época. Além da parte técnica, lógico, né, do time. O time era muito bom, realmente. Então, assim, e outra coisa importante, que as pessoas têm que ter noção disso, da importância que o Tupi tem para a cidade de Juiz de Fora. É impressionante os jornais de Belo Horizonte, jornais de São Paulo,
exaltando o Tupi e a cidade de Juiz de Fora. Tem uma... Agora aqui que não vai dar para pegar, mas eu tenho uma nota de um jornal de BH, eles comentando a história do clube e paralelo com o de Juiz de Fora. Então, assim, aquilo que a gente fala, o clube de futebol e a cidade, eles não se separam, parece que é uma coisa só. Por isso que a gente sempre tem que bater nessa tecla que o clube de futebol, gente, não é aquela velha frase, né, Wallace? Não é só futebol, vai muito mais além do que isso. Por isso que a gente sempre briga aqui para a questão da identidade do clube na cidade, questão do patrimônio que tem que ser preservado. É uma história de não só esportiva, como social, econômica. É história de Juiz de Fora que esses clubes carregam. Então, por isso que se der a oportunidade, hoje eu queria falar muito dessa questão da venda do patrimônio do clube, que a gente está vendo, infelizmente, está prestes a gente acabar com nossa principal referência de patrimônio físico, que é o Salles de Oliveira. Eu queria tocar nesse assunto também, que é importante. Porque às vezes as pessoas não sabem, né? Não sei se essa construtora aí sabe a história que tem ali no clube, o Salles de Oliveira tem para a cidade. Será que vale erguer mais uns 20 prédios em nome de uma história? Não só do Tupi, gente. Isso eu tô falando, é da cidade. Por isso que a cidade tem que abraçar essas causas. É o que faz a cidade ser conhecida fora. Na verdade, um emblema de Juiz de Fora, o Tupi, por onde você vai com a camisa e as pessoas reconhecem isso, reconhecem a gente que já teve, inclusive fora do Brasil, com a camisa do Tupi, acha um maluco que gosta muito de futebol e que realmente reconhece a camisa do Tupi, ou seja, é uma marca que é até internacional. Você, assim, você jornalista que acompanha o Tupi fora, torcedor que acompanha o time fora, essa marca, esse escudo é enorme. Essa marca Tupi, essa camisa listada preto e branco, ela é conhecida no Brasil todo, Alisson. Às vezes a pessoa não conhece, assim, o dia a dia do clube aqui, que a gente está aqui, a gente conhece a realidade. Mas tem gente que fica assustada quando a gente comenta sobre a realidade do clube. Aquilo que eu sempre falo, é falta de carinho com o clube. De erguer essa marca aí, ó, esse escudo aí, ó, esse escudo que vocês estão vendo aí atrás, ó, ele é importantíssimo. Às vezes a gente aqui da cidade, eu falo mais isso de falta de valorização, de carinho, mas assim, às vezes gente de fora vê o clube muito maior, né? Lógico que a gente não pode disfarçar os problemas, que a gente do dia a dia sabe mais os problemas, mas esse clube é muito grande. Se fosse tratado com mais carinho, nossa senhora, não tinha pra ninguém não, Alisson. Ninguém segurava a gente, não. Mandando um abraço aqui ao João Márcio Alves Moreira, grande Léo, Lima, Fera. O João, grande aqui, João. Ó. Família tradicional, família Carijó, hein? Um abraço pro Cícero Júnior, que tá aqui, junto com a gente. Vamos lá, tem mais gente aqui, ó. Gedaí Reis, né? Léo Enciclopédia. Grande Gedaí. Tá aqui o pessoal... o Elias Gomide, mais quem está aqui? JP Dias, tá todo mundo entrando. E o Ivan tá lembrando aqui que a Marquise do Salles Oliveira carrega muitas histórias. Eu diria que a Marquise, o Alambrado, o Campo, tudo tem muita história no Salles, né? Conta pra gente um pouquinho a relação e como é que é essa relação da cidade com o time, né? Com o time em si, do Fantasma, do Mineirão, e que constrói essa fama do Tupi, digamos, Brasil afora, e aí logo depois vem as conquistas, né? Tem um hiato, né, nessa história, entre o final da década de 70 e início da década de 80, o Tupi oscila, e depois, na final da década de 80, engata títulos de Campeonato Mineiro do Interior. Conta um pouquinho dessa história do Fantasma até chegar a esses tempos mais modernos aí. Olha, eu posso voltar um pouquinho na história, antes do Fantasma? Que tem uma parte da história do Tupi muito legal. Eu não sei se foi por causa, assim, é muito antiga, às vezes o pessoal não se lembra, mas é importantíssimo para a construção do Tupi também, como marca de Juiz de Fora, que foi a década de 40.
que não ficou muito marcado, mas é bom lembrar que o Tupi, na década de 40, ele ficou conhecido como Esquadrão de Aço. Foi uma geração fantástica, que ganhou 6 títulos. Em 10 anos ele ganhou 6 títulos, foi vice 2 ou 3 vezes, que é aí que começou a elevancar o Tupi como uma grande força de Juiz de Fora, de torcida, né? De referência na Zona da Mata. Isso é bom falar também, que o Tupi, tanto o Sport, o Pinambás, né, eram os clubes de referência nessa região. Então essa década de 40 do Esquadrão de Aço é muito importante. A gente poderia até depois fazer um trabalho especial, uma matéria especial para valorizar essas turmas dessa época. Mas com certeza o Fantasma Mineirão foi um divisor de águas. Foi a partir daí, eu acho que o Tupi começou a pensar em saltos maiores. Tanto, Alisson, é bom falar isso, que tem uma briga aí entre o Tupi e a Federação Mineira, que o Tupi pleiteava nessa época também participar de competições nacionais. Porque o pessoal está lembrado, em 66, o Cruzeiro foi campeão da Taça Brasil. E até então a federação, o título de campeão mineiro era de BH. Então ele representava Minas Gerais. Mas até outra história também que é legal, que tem uns títulos aí, ó, o pessoal reunificou esses títulos de campeão brasileiro. Aqui em Minas Gerais, o Tupi, o Tupinambás, o Sport, se eles se unissem as forças, eles podiam reivindicar títulos de campeão mineiro de direito, que a federação não reconhece. É uma história assim que era o campeão de Juiz de Fora, tinha que jogar com o campeão de BH para saber quem era o campeão mineiro. E em vários anos isso não aconteceu. Eles davam o título só para BH. Então isso é outra história também que depois a gente tem que... O pessoal de BH correu com o tio da gente aqui. E exatamente, isso aconteceu com o Tupi, com o Tupinambás e com o Sport. Eles viam que o time estava mais forte aqui, aí não vinham, falavam que não tinha agenda, tinha que fazer excursão internacional, e não vinham jogar por aqui. E aí, não vinha, então é bom deixar ressaltado isso. Então, a partir de 66, o Tupi teve essa pretensão. Eles viram que eles poderiam chegar. Mas aquela velha questão financeira, né, Wallace, que atormenta os clubes do interior, impediu assim, que o Tupi disputasse o Campeonato Mineiro. Por exemplo, você ir lá para Uberlândia fazer um jogo, em Poços de Caldas fazer um jogo, no norte de Minas era muito difícil. Hoje já é, você imagina naquela época. Então, assim, aí aconteceu o seguinte, na década de 70, teve uma oscilação, o clube ficou até no começo da década de 70, parou o futebol profissional por 2 anos, em 73, 74, foi um momento crítico na história do clube, que o pessoal ficou nessa incerteza, será que volta, será que não volta? Mas graças a Deus, em 75 voltou, e voltou forte também no final de 70, tanto com esses títulos, esse tricampeonato regional do final de 70, que eu mostrei as camisas, serviu de motivação, aí sim, para a década de 80, ser considerada aquela, o pessoal fala, década de ouro, né? Foi uma nova perspectiva que aconteceu na história do clube e tem o dedo muito forte do senhor Maurício Batista de Oliveira, em 84, quando o Tupi volta para a primeira divisão, ele tinha aquela visão de torcedor apaixonado. É bom lembrar, o senhor Maurício foi jogador do Tupi, muita gente às vezes não sabe disso, ele foi jogador do Tupi na década de 40, depois foi para o Botafogo, mas ele era um torcedor apaixonado do clube. E ao mesmo tempo tinha aquela visão empresarial, era um empresário bem sucedido na cidade e que uniu as duas coisas, a paixão e o lado empresarial dele. Até pessoalmente... Oi? O Salles Correia, de novo, o Salles Oliveira pinta, porque ele é reformado, ganha arquibancadas, né? A iluminação. Isso que eu vou te falar agora. Assim, e na visão do seu Maurício Batista, Wallace, eu tenho aqui várias reportagens falando isso, a visão dele era muito grande com o clube. Eu não sei o que aconteceu, se ele teve alguma decepção, mas no final do mandato dele, em 89, ele não seguiu mais o clube,
ele reformou o estádio. A intenção era ampliar o Salles de Oliveira. Existia um projeto né? de engenharia para aumentar o Salles. Mesmo, isso que é importante, hein? Mesmo com o estádio municipal pronto. O estádio municipal Marelene foi inaugurado em 88 e o Salles de Oliveira reformado em 89, com a possibilidade de ampliação. Então ele via ali uma possibilidade muito grande. Então, assim, infelizmente, essa década de 80 foi... Outra coisa, essa década de 80, para mim, que está nessa minha faixa etária, foi muito importante. Foi nessa década de 80 que criou, assim, despertou mais em mim ainda essa paixão pelo clube, que foi aquela questão do torcedor e você de arquibancada. Adolescente com 10, 11, 12 anos, começa a acompanhar. E você imagina um Salles, com 10 mil pessoas, 8 mil pessoas ali, e você, moleque, espremido na arquibancada, ali no Alambrado, em cima da marquise. Era uma loucura aquilo. O pessoal ficava em cima da marquise. Entendeu? Olha só que construção boa, hein? Tá em pé lá até hoje. Lotava aquilo dali. Então, por isso que eu falei, a referência que tem aquilo para a cidade. Muita gente ali começou a torcer pelo Tupi, acompanhar o futebol, no Salles de Oliveira, no Procópio Teixeira, no Esporte, que foi nossa segunda casa ali, né? O Esporte alugava pra gente fazer a festa lá, né? Procópio Teixeira, nosso salão de festa. A gente só fazia festa lá. Somente à noite, né? Iluminado, tinha um refletor, a gente fazia festa de noite, era no Procópio Teixeira. O próprio Tupinambás com o País Soares lá. Entendeu? Então, é por isso que essas referências, a gente não pode perder essas referências, Wallace. Questão da identidade. Por isso que a gente bate sempre nessa tecla da identidade. A gente está perdendo a identidade. Agora, essa nova diretoria, nada contra a Barreira do Triunfo, não, gente. Às vezes quer levar a gente para a Barreira do Triunfo, lá na beira da BR. Para que isso? Agora é fácil falar que o Salles de Oliveira não tem condições de receber centro de treinamento de jogos. É lógico que não tem condições. O que eles fizeram com o Salles desde 89, na última reforma, até hoje? Não fizeram nada, Wallace. Tiraram a arquibancada. Não, então. Destruir, deixaram lá. Ficou lá sucateando. 20, 30 anos sucateado. Agora é fácil falar que o Salles de Oliveira não presta, que está caindo aos pedaços lá. A mesma coisa com a sede social. Venderam a metade da sede social. Falaram que ia resolver os problemas do clube. E resolveu os problemas, Wallace, com a venda da metade da sede? Não resolveu, Wallace. Infelizmente é o mesmo caminho que a gente está vendo acontecer isso. Alocado. Quem está lembrando, falando aqui, bancada aqui, ó, o Ivan está lembrando do frio que fazia na arquibancada móvel lá do presídio, né? O antigo presídio de Santa Terezinha, que era atrás do gol. Aqui. É a brisa que vinha do Rio Paraibuna ali, ué. Tinha um Rio Paraibuna ali. Jogo 8 horas da noite, você imaginou, né? A nuca ficava congelada, cara. Exatamente. E congelava o torcedor e o adversário, às vezes, era congelado pelo administrador do estádio. Esse é um personagem do Tupi que não vai morrer nunca, né? Ele nos deixou ano passado, mas o seu Moacir Toledo, grande toledinho. Nossa, isso aí é demais. É um cara que é eterno, e vai ser eternizado, né? Como a gente já deu em primeira mão aqui no Toque de Bola, sobre a estátua que será colocada no estádio municipal. E ele chegou a cometer um massagismo antes do massagista aqui, né? Ele já tirou o gol do Salles Oliveira. Fala um pouquinho do Toledo e dessa passagem especial que muita gente nem lembra e não conhece sobre Isso. no Tupi, além de ídolo dentro de campo, quando administrava o Salles Oliveira, impediu uma derrota do Tupi. Assim, o Toledo, rapaz, tem uma história assim, impressionante. Ele, assim, é um dos grandes personagens do esporte de Juiz de Fora, Wallace. Não é só do Tupi, não. Assim, o nosso memorial tem aqui, ó. Vocês estão vendo no fundo ali, ó. Eu tive a honra de receber o Toledinho aqui em casa. Você imagina como que eu fiquei, né? Tremendo todo, né? Ele chegou aqui em casa,
Ainda trouxe essa camisa. A gente convida um anjo assim para poder vir em casa. Não tem nem noção de como é que a gente convida ele. Não, eu nem acreditei. Quando ele bateu a campainha aqui de casa, eu nem acreditei. Aí ele me presenteou com essa camisa aqui, autografada ainda, tá no quadro ali. Então, assim, e falar do Toledo é impressionante. E é legal, com as minhas pesquisas, Wallace, assim, a gente já tinha noção da história do Toledo no Tupi. E todo mundo contava pra gente. Mas o legal é que eu pude comprovar isso em números também. Um homem impressionante, Wallace. É o jogador que mais jogou com a camisa, mais de 500 jogos, ou que mais fez gol, mais de 200 jogos, mais tem títulos, mais de 30 títulos. Então, assim, a história dele, e se você me permite, eu queria mostrar aqui as novidades do memorial. O Paulo Henrique, o Lica, que é outra figura também impressionante da história do clube. Foi jogador, preparador físico. Carijó, ilustre, o Ronaldinho Campos está aqui também. Quase o Ronaldinho falando, quase perdeu o primeiro gol. Esse aí é fenômeno. Bateu na trave, naquele 2-0 pro Sport. O Ronaldinho é fenômeno também, impressionante. E outra coisa, aqui, ó, eu fui presenteado com o Paulo Henrique, essa revista aqui, ó, chama o Índio. Tem até o autógrafo do Toledinho aqui, ó. Olha. E essa revista, ela era publicada pelo Tupi na década de final de 60, início de 70. E tem legal e coisa, tem uma história aqui do Toledo. Eu queria passar para vocês, ler para vocês. Aí você perguntou o que era o Toledo. E essa notinha aqui da revista fala muito o que representa o Toledo para o Tupi. Eu vou ler para vocês aqui. Aqui, olha que legal. Aqui, ó. Eita. Então, assim, é curtinha. Mas presta atenção, ó. Olha o que fala na revista. Moacir Toledo. Legítima e autêntica bandeira Carijó. 20 anos de futebol. Jamais jogou em outro clube. Aí ele conta a história aqui, ó. Quando em 1962 o Tupi precisava dele, marcou o gol da vitória aos 89 minutos, aos 44 do segundo tempo. Aí sabe o que aconteceu aqui contando essa história? Ele fez o gol aos 44 do segundo tempo e não voltou para o campo. Sabe o que ele foi fazer quando ele fez o gol da vitória aos 44 do segundo tempo? Ele enrolou-se na bandeira do Tupi e chorou de emoção. Puta, aí é demais. Esse é o Toledo. Ele faz o gol, sai do campo e vai se enrolar na bandeira do Tupi e começa a chorar. Esse é o Toledinho. Aí o Liga, é emocionante, cara. Então, assim, todas as homenagens ao Toledo são justas. E são poucas. Às vezes o pessoal acha, o Toledinho é muito comentado. Não. Todas as homenagens dele são justas pelo que ele fez pelo Tupi e pelo Sport de Juiz de Fora. Então, assim, com certeza é o grande nome da história do Tupi. E tem essas histórias pitorescas. Essa paixão dele era incontrolável. Às vezes ele fazia... Ele fugiu do Flamengo para jogar no Tupi. Ele esteve lá na concentração no Morro da Viúva, estava para entrar em campo no dia seguinte pelo Flamengo e tinha jogo do Tupi. Ele, se mandou e veio para Juiz de Fora, veio jogar no Tupi. Eu lembro muito bem, Léo, há 2 anos atrás, a gente, na pelada do 30 tradicional, organizada pelo Paulo Henrique Toledo, todo fim de ano. Esse fim de ano, infelizmente, por conta da pandemia, a gente não vai ter essa confraternização que é algo tradicional no futebol de Juiz de Fora, no esporte. Quem participa, seja do jogo, seja da confraternização depois, está sempre imbuído nesse espírito do futebol e principalmente da alegria do Toledo. E a gente, eu pude presenciar você dizendo e falando sobre o Toledo na presença dele. Então, é um cara que a gente conseguiu homenagear em vida e vai continuar homenageando para sempre. Isso. Porque, como eu disse, é o maior ídolo do Carijó e não só isso. Ele é uma bandeira do clube e do futebol, e você disse muito bem, do esporte de Juiz de Fora, né, Léo? Assim, me fala um pouquinho desse momento também, de como é que foi para você homenagear um ídolo em vida, né? Assim, é fantástico.
A gente aqui tem a presença aí, que eu estou vendo aqui, do Ademilson, do Ronaldinho, né, ex-jogadores. Eu acho que um dos principais objetivos do nosso memorial aqui é isso. A maior alegria que eu sinto não é assim, não é eu tá apresentando aqui, tá conversando com vocês. É a homenagem que eu faço a esses personagens aí. Eu acho que assim, não seria uma dívida que a gente tem que pagar, mas eu acho que toda homenagem é justa. Porque, queira ou não, o jogador de futebol é uma profissão diferente. É que eles nos proporcionam emoções. É diferente. Todas as profissões é válido, mas um jogador de futebol é impressionante. Você não vai rir, chorar, se emocionar com outro profissional de outra coisa. Mas o jogador de futebol, não. Por isso que, assim, a gente tem que reverenciar essas pessoas, entendeu? Em vida, principalmente. Então, para mim, nesse dia que você falou, foi muito emocionante. É legal quando você tá na presença desses jogadores, né? Pô, Ademilson aí é impressionante. Você sabia, eu fico sem graça quando eu fico do lado do AD, cara. Eu fico tremendo, você sabia? É o AD e o Toledinho. O pessoal do veterano do Tupi, que eles jogam todo sábado lá no Salles, né? Quando eu vou lá de vez em quando, cara, eu fico emocionado. Eu vou lá só para ver eles falarem, cara. O Ronaldinho tá aí, Júlio Maravilha, Paulo Roberto, o Evaldo Carolino é outra bandeira do Tupi, gente. Vamos respeitar mais o Evaldo Carolino, gente. O jogador que mais é o segundo jogador que mais atuou na história do Tupi, o Evaldo Tempo. Ele merece também um reconhecimento maior, tantos outros. Então, isso que é importante. Lógico, muitos já se passaram, se foram. E outra coisa, é triste que essas pessoas, lógico, o tempo e a vida vai passar, mas a memória, a história também está indo embora, Wallace. Essa turma tem uma história para contar. O seu Geraldo Magela, que se foi, Danilo Batista. O Danilo Batista brincava que ele era o nosso consultor aqui, oficial do memorial. A dúvida que eu tinha aqui, eu ligava para o Danilo Batista, ele me respondia na hora. E essas pessoas, infelizmente, estão indo embora. E a gente está perdendo essas referências. A gente não pode perder essas referências. Senão vai acontecer o que está acontecendo aí, gente. Quando a gente não conhece a história, a gente deixa as coisas passar. Pô, vou lembrar também do Joel Pé de Boi, vou lembrar do Murilão, vou lembrar também do Augusto Clemente. Essa galera fez história. Não muita só gente. Jogaram, e outros que jogaram no esporte, por exemplo, também, alguma época. Uma galera que é importantíssima. Tá aqui, ó, Guariba, aqui, ó, o Anderson. O Anderson. Tá filho do Oswaldo Guariba. Jogava demais Oswaldo Guariba, meio de campo. Exatamente. Grande Guariba. Tá lá em BH, lá de BH. Foi Júnior também, que jogou muito no Tupi. O Valtenci tá aí também. Isso. E o próprio Gomes, né? Que a gente mostrou a camisa dele, campeão mineiro Isso. No Instagram do Toque de Bola. E o Ivan tá lembrando aqui que nos áureos tempos dizia que o Baeta tinha mais torcida que o Tupi. Procede? É verdade isso? Não, bobagem. Não, mentira. Ô, Ivan, você está de brincadeira, Ivan. Você é outra informação. Você quer me provocar. Você está querendo me provocar, Ivan. Não. Deixa eu contar a história aqui. Não, calma. Assim, outra coisa, é bom ter comentado com o Baeta. Eu tenho uma exclusiva, eu acho que eu não sei se o pessoal sabe, sobre a fundação do Tupi. Que o pessoal, a história mais comentada é que o Tupi nasceu de uma discórdia do Tupinambás. Não é essa a história que o pessoal conhece, Wallace? Você também conhece essa história? O seu Tufi organizou ali, né? O Tufi que tinha o apelido de Galo, por isso que é o Galo original, que não tem esse negócio de Belo Horizonte, nada. Não, nós é que somos o Galo original. O Belo Horizonte só veio nos anos 40. A gente é Galo desde a fundação. Isso. Mas essa é outra coisa, isso é para comentar em esporte, em programa de esporte lá de Belo Horizonte. Mas que o seu Tupi com outros jogadores que não conseguiam espaço para jogar no time titular do Tupinambás, apesar de serem até melhores jogadores, acabaram criando o Tupi. Mas você vai me contradizer agora. Né? Não. É o seguinte, nas minhas pesquisas no ano passado, no final do ano passado, quem procura acha, né, Wallace? Eu sempre duvidei dessa história, mas não é possível. É o seguinte, a história é a seguinte,
O Tupi, a outra versão que eu conheci, que eu descobri é o seguinte: o Tupi foi fundado na rua Fonseca Hermes, ali no centro. Famoso bar do Abílio lá, ó, né? Do Giló do Abílio. Foi ali. Um grupo de amigos se reuniram e fundaram um time para jogar contra outro time. Não era o Baeta, não. Era o Tuiuti Futebol Clube. E o campo era na Praça Antônio Carlos. Ali na Praça Antônio Carlos, antigamente tinha um campo ali. Ali que eram os jogos. E essa turma se reuniu, fundou o Tupi ali, vai jogar com esse Tuiuti aí, que era o time da rua o vizinho, aquela rivalidade de bairro, de rua. Então não tem nada de Baeta, não, gente. Eu vou aprofundar minhas pesquisas sobre isso, para saber se realmente foi isso que aconteceu. Mas a fonte é segura, hein? A fonte que eu encontrei é segura. Tira a nossa origem do Baeta aí, que você vai ganhar uma estátua igual a do Toledinho, viu, Léo? Opa! Compromisso. É o compromisso que eu faço contigo aí. Mas vou mandar... Ô, Wallace, aqui. Pode falar. Não, assim, nós estamos falando isso aqui do Baeta, mas é brincadeira, tá, gente? Não, a história é verdadeira, mas, assim, a questão da rivalidade, assim, tem que respeitar. O que seria o Tupi ser o Baeta, né? Seu esporte? Exatamente. Isso é história... Não existe, E é algo que o Tupi... engrandeceu o Tupi, engrandeceu o Tupinambás e engrandece o esporte também. E tomara que o esporte consiga embalar agora, voltar ao futebol. Lógico. Seria fantástico ter os três da mesma divisão. Wallace, eu sou doido pro esporte voltar, ué. Também. Sou doido pro esporte, até porque é nosso freguês, né? Baeta Esporte é freguês. Entendeu? Eles vão ter que ralar muito para chegar no nosso patamar. Tá aqui o Alfredão Coimbra, o Diego Almeida, né? O pessoal aqui, ó. A Kelly Heredia falando que o Léo Lima é a enciclopédia Carijó. Ronaldinho falando que Kelly, professora querida. O memorial. O Bruno Guedes falando aqui que você falando sobre Tupi é pura emoção e amor. Grande Bruno é meu atleta. Tá aqui o Marco Lima. Também grande Marco, gigante que ele joga lá. Aproveitar que o Ronaldinho falou que vai conhecer esse memorial. Fala um pouquinho pra gente do que tem aí de especial, o que te mais destaca, o que tem de coração aí. A gente falou das camisas, mostrou a camisa da década de 70, raríssima, com inovação tecnológica aí, porquê das 3 estrelas no escudo. Falando da camisa do Gomes, que a gente mostrou também aqui no Instagram, do campeão mineiro do interior de 87. Obviamente eu estou vendo aí atrás a camisa que o Romário usaria, né, naquela época que veio fazer uma ação de marketing, né, para o Tupi. Tá aí com a faixa também. Até aqui aí, Romário, até com o nome dele. Marcou época. Eu tenho uma de treino com o número 11, que fui presenteado. Tem a do Toledinho, né, a camisa ali autografada com o autógrafo do Toledinho, camisas da Taça Minas, faixas de acesso da primeira divisão, mas me fala um pouquinho mais sobre o que tem aí no memorial e cita um pouquinho da homenagem que você faz ao seu pai no nome do memorial. Isso. Bom, o memorial eu batizei de Memorial Joaci Soares de Lima, que é o nome do meu pai, né, que é Eurico, é o apelido dele. O pessoal nem sabe o que é Joaci Soares de Lima, né? Mas é meu pai, Eurico. Assim, só rapidinho contar a história do meu pai, Wallace. Meu pai, ele não é de Juiz de Fora. Ele é do Rio, ele é lá de Niterói. Ele jogava no Canto do Rio, de Niterói. Famoso. Aí em 65, legal essa história, veio ele e mais 7 jogadores de vários times do Rio treinar aqui no Tupi. Para o treinador aqui observar eles. Legal que só meu pai que ficou. Dos 8 jogadores que chegaram, o meu pai ficou. Aí meu pai chegou aqui em 65, aí depois, 66, Fantasma Mineirão, aí vida que segue, aí já é história, né? Então, assim, nosso memorial aqui, Wallace,
A missão dele, que eu falo, é essa, é de resgatar, preservar, isso é importante, e compartilhar a história do Tupi. Porque durante muito tempo, eu tinha isso aqui para mim, dentro de casa. Assim, eram os amigos mais próximos, o pessoal da família, que tinha acesso a esse memorial aqui. Mas, assim, tomou uma proporção tão grande que eu tive que fazer um cômodo aqui especial aqui em casa. Assim, dizer, gente, que o memorial, às vezes o pessoal acha que é um museu isso aqui, né? Por enquanto não é. Que é um cômodo. Eu tive que separar um cômodo da minha casa. Segura o futuro por enquanto, mas me fala um pouquinho das peças em si. Como é que você foi colecionando? Começou com as peças ligadas ao seu pai, e o Ivan está perguntando se tem registro do jogo de maior público da história do Tupi. Ah, tá. É o seguinte, começou assim, eu sempre tive muita coisa do Tupi, mas nunca com a intenção de ser um colecionador, de montar isso aqui. Começou igual realmente com as coisas do meu pai. Meu pai tinha muito recorte de jornal da época dele, revistas, alguns álbuns de foto, mas assim, era bem limitado. Era só desse período que ele jogou no início da década de 70. Então, chegou um certo tempo que eu falei assim, pô, não, acho que o Tupi merece um espaço melhor, que eu possa ter uma referência. Porque eu falei, eu sempre gostei de história, mas não tinha onde buscar essas informações. Então esse memorial foi criado para isso, para ser uma referência, para quando eu pudesse buscar essas informações, eu ter essas informações. E além do mais, é aquela paixão de torcedor, né? Então aquilo igual você perguntou, o que tem no memorial? Aqui, tem desde um chaveiro, uma caneta com Tupi, até uma camisa rara de jogo, entendeu? Uma bandeira especial. Então, assim, tem um pouco de tudo aqui. Tudo que tiver o escudo do Tupi, tiver Tupi, o memorial aceita. É lógico que tem, assim, o meu foco, minha grande paixão são as camisas, né? Vocês estão vendo aqui. São fotos também, assim, sou apaixonado por foto. Então, aqui também tem vários álbuns, eu tenho, nem sei quanto, mais de 2.000, 3.000 fotos aqui impressas de jogos, do time posado, né? Então, assim, são as grandes referências minhas, assim, o meu foco são as camisas e fotos. E depois surgiu a questão da pesquisa propriamente dita da história do clube. Igual eu não tinha onde ter essas referências, principalmente as estatísticas, né? Os campeonatos que disputou, quem foi o maior artilheiro, os treinadores que passaram. Aí o que eu resolvi fazer? Por conta própria mesmo, eu passei anos, e isso aí, isso, eu passei lá na Biblioteca Municipal e no Arquivo Municipal. Até aproveitar a oportunidade de mandar um abraço para os funcionários lá da biblioteca, do setor de memória, o pessoal do Arquivo Municipal, eles fazem um trabalho fantástico lá. Se não fosse por causa desse trabalho, dessa conservação, principalmente dos jornais da época, eu não teria essas informações. Agradecer a vocês, jornalistas, também, que fizeram a matéria e publicaram o Ivan aí. Eu tenho muita matéria do Ivan. Assim, as minhas referências são essas, são os jornais da época. Então, assim, um agradecimento especial aos jornalistas e a quem conserva esses jornais. Então, como assim, o memorial é isso. A nossa função, se essa é uma função da paixão carijó que você tem, essa é a nossa função de contar essa história. Mas fala, senão o Ivan vai ficar bravo. Tem ou não tem o registro do maior número de público da história do Tupi aí? É outra polêmica também. Essa questão, se for falar do estádio... Você acha que o Ivan faz perguntas sem estar uma segunda intenção ali? O Ivan tá me provocando, rapaz. Ele tá me provocando, quer me derrubar, Ivan, pô. Não, mas é legal essa informação. É um dado legal isso. Então é o seguinte, tem a questão do Salles de Oliveira e a questão do estádio municipal. Entendeu? Logicamente, o maior público do Tupi foi no estádio municipal, que cabe mais torcedores. Tem aquela polêmica da inauguração do estádio, que ninguém ainda definiu. Tem gente que fala que é 50 mil, 60 mil, 30 mil torcedores.
Eu estava presente no estádio. Conta nos carros lá em cima do barranco. Contar, eu sei se Mas assim, o oficial, o Campeonato Mineiro, você vai lembrar disso, Alisson. Provavelmente você deve ter estado lá. Aquela semifinal contra o Atlético em 2008, teve 14 oficiais, isso, né, gente? É o que o Borderô informa de torcedores, né? Foi aquele jogo lá contra o Atlético Mineiro. Se eu não me engano, foi mais de 15 mil pessoas. Entendeu? Mas assim, estava lotado, mas oficialmente, até aqui no... eu estava preparando para essa pergunta do Ivan. Eu estou até aqui com a minha pasta. Quer ver? Ó? Ele não vai me derrubar agora, não. Eu estou até com a cola aqui, ó, dos maiores públicos da história do Tupi. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aí, Ivan. Aí, Ivan, eu tenho essa informação, Ivan. Aqui, ó. Aí. Não, aqui, ó. Não foi Tupi. Enganei, não foi Tupi e Atlético, não. Foi Tupi e Cruzeiro. Em 2007. 0-0, semifinal. 21.330 pessoas no Mar Helene. E aí, ó, tá aqui o Ronaldinho Campos lembrando da inauguração do estádio, obviamente. Ninguém nunca soube quantas mil pessoas foram na inauguração do estádio, porque não deu para contar, né? O Ivan tá falando que já estava tudo combinado, essa rasteira que ele tentou te dar aqui. E o Ronaldinho tá lembrando também, em 85, naquele jogo no campo do esporte, que até tem fotos aí históricas de gente em cima das torres de iluminação do Procópio Teixeira, ali na avenida. Eu me lembro de muita gente naquela grade da piscina assistindo esse jogo, de ter visto fotos, né? Na verdade, eu era muito pequeno, estava chegando em Juiz de Fora, na verdade, em 85, né? Pra você ver, né? 85, eu chego em Juiz de Fora, 87, o Tupi também é campeão mineiro do interior. Não tinha como eu ser outro time, não, né, Léo? Não tinha jeito. Com certeza. Não, isso aqui. Ô, gente, eu falo assim, quem chega aqui em Juiz de Fora pela primeira vez, foi lá no estádio, tá na arquibancada, não tem como não, gente. Quem é Tupi primeira vez? Tem jogador que nunca mais abandona o Tupi, joga aqui, mas não esquece o clube. Apesar de todos os problemas, Alisson, todas as dificuldades, o Tupi tem uma coisa impressionante. Ele tem um astral tão bom que, apesar de todos os problemas, ele consegue ainda cativar e fica eternizado. É torcedor, é ex-jogador, é ex-técnico. Você entrevista essa turma que já passou aqui, eles sempre têm uma lembrança boa da cidade. A cidade de fora é impressionante, é acolhedora, né? Recebe todo mundo bem, aqui é impressionante. Todo mundo quer ficar aqui, ó. Quem chega aqui só vai embora porque, às vezes, o próprio clube nunca não quer ele mais aqui. Mas se deixar, ele ficaria aqui para sempre. Exatamente. Léo, mas aí falando um pouquinho mais dessa do memorial, quem quiser contribuir com o memorial, quem quiser visitar, como é que... tem outra derrubada aqui do Ivan para você, ó. Toledo falava que a seleção paulista com Pelé, disse que até é difícil a delegação não conseguia entrar. Deve ser a seleção mineira representada por Juiz de Fora. Disso foi uma loucura esse dia. Mas é aquela questão, Wallace, questão do público mesmo, exato, tanto no Salles de Oliveira como no Procópio Teixeira. Mas era até difícil contabilizar isso, né? Mas quando o Ronaldinho falou esse jogo de 85, foi uma loucura. Se eu não me engano, foi o gol do Sidney, o Diabo Louro. Outro personagem histórico do Tupi. Foi ele que fez esse gol aí, se eu não me engano. Deve ter sido esse jogo e deve estar comentando aí. Então, assim, é uma loucura. Exatamente. Esse de 85 é esse mesmo. Léo, mas então, falando um pouquinho mais específico do memorial, quem quiser contribuir com o memorial, tem uma coisa guardada, o pai jogou, o avô jogou, principalmente, né? Quem quer contribuir e quem quiser visitar o memorial. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais dos próximos passos.
Primeiro lugar, Wallace, eu sei que eu estou vendo aqui, passando aqui, tem muita gente aí que contribuiu com o memorial e está aí na live. Então eu queria fazer um agradecimento especial. Assim, eu não vou falar o nome de todo mundo, mas é tanta gente que já ajudou, que já contribuiu, com camisa, com foto, com recorte de jornal, com uma lembrança, um chaveiro que for. Eu falo o seguinte, gente, o memorial não é meu. Eu sempre nas minhas publicações eu falo, é o nosso memorial, que não é a minha história, nem só do meu pai que eu conto aqui não, é a história do clube. Então é o seguinte, a gente, igual eu falei, a gente aqui aceita com todo carinho qualquer material do clube. E o legal aqui do memorial é que a gente compartilha o que a gente recebe. E o mais legal é ver as outras pessoas, o pessoal comentar sobre esse material que eu compartilho. Por exemplo, eu ponho uma camisa da década de 80, da década de 90, uma foto de um jogador, aí tem aquela lembrança daquele jogador, daquele jogo. Então, igual eu falei antes, a nossa missão é essa, é resgatar a história, preservar a história e compartilhar a história. Porque as histórias do clube são fantásticas. Acho que não pode ficar escondida. Essa história não pode ficar só comigo aqui, não. Eu tenho que compartilhar essa história. Tem muita coisa que eu não contei ainda, que é muito grande. São 108 anos de história. Então, assim, eu prometo ser um fiel guardião. Eu tenho o maior ciúme. Eu falo, ó, se o ladrão entrar aqui em casa para roubar minhas roupas, meu sapato, meu carro, mas não entra no memorial, não. Eu já falei. Se alguém vier aqui, ó, pode levar a casa toda. Mas o memorial, deixa, pelo meu memorial, deixa lá. Então eu tenho um ciúme. Não é qualquer um que entra aqui, não, hein? Não, é qualquer um, não. Não é assim também, não. Brincadeira. Aqui, ó. Ainda não. O Clóvis está perguntando se tem a medalha de campeão do interior de 2012. Aí. Mas quem sabe? Quem sabe? Não tem a... Aí, ó. Cobrança aí. Eu sei que você tem medalha. Então, ó, tá ao vivo aqui, ó. Nossa, tá na hora de levar uma medalhinha aí pro Léo. Você quer matar o coração, essa medalha, a de campeão brasileiro de 2011, né? Quem tiver ganhar destaque. E eu vou fazer uma cobrança aqui no ar, vivo, Léo, porque a diretoria do Tupi já passou da hora de preservar a sua memória também. Lá na sede social tem a sala de troféus no auditório do Tupi, muito bem representada, mas que com conquistas que já ficaram muito para trás. Agora, essa história completa só se completa com o que tem no memorial. Vamos contar essa história direito, arrumar um espaço bacana, já que vai ser construído um prédio delas, na sede social, vamos pelo menos destinar um espaço para que isso seja levado para lá. O Léo, obviamente, tem a iniciativa dele, e aí ele escolhe se o memorial vai para lá ou não, mas com o compromisso de preservar a história do Tupi. Essa questão desses títulos que estão lá na sede social hoje, legal você... dos troféus, com a história legal deles, você que é contada comentar isso. Na sua maioria. Olha não, o Clóvis aí, ó. O Clóvis. Tá registrado, hein, Clóvis? Vou dar um abraço pra Dani, minha esposa. Um abraço, te amo. Ó, agradecer ela, que também ela segurou a barra nossa aqui do memorial também. Outra coisa importante aqui, você comentou isso. Porque um dos meus objetivos, um dos meus sonhos é que o que eu tenho aqui tivesse acesso ao público. Fosse mais acessível mesmo. Mas aqui tem essa questão. Aonde colocar isso? Vai ter um lugar seguro para colocar isso? Você falou, o clube tinha que ter a iniciativa de ter o memorial dele. Isso, em primeiro lugar, é função do clube. Ele que tinha que ter esse espaço lá, cuidar desse material. Isso. Então, essa iniciativa tem que surgir do clube, para que o clube entre com ele, Léo, com você, Léo, para que seja apresentado um plano e que, olha, vão estar seguros, os itens vão ser catalogados, estará tudo aqui. Já passou o tempo
um clube mais do que centenário como é o Tupi, de ter um setor, uma diretoria, uma secretaria de preservação de memória. Porque não é fácil. Todo mundo sabe que não é fácil manter um clube agora. É o seguinte, até comentar o que o Clóvis falou assim. Mais do que centenário, o clube tem que cuidar dele de forma geral, né, Wallace? O clube que não cuida do seu patrimônio, o clube que quer deixa o seu patrimônio sucateado. Às vezes as pessoas perguntam, Léo, por que você não põe esse seu memorial lá no clube? Exposto lá no clube. Aí eu falo, meu amigo, você conhece o clube? Você conhece a estrutura? Você conhece o que eles estão... se eles preservam a história? Se eles têm alguma política de preservação da história e do patrimônio do clube? Como é que eu vou deixar? Isso aqui é a minha vida toda aqui que eu tenho isso aqui. Eu vou deixar na mão dessa diretoria, desse pessoal? Não pode, Wallace. Entendeu? Hoje em dia está muito melhor nas suas mãos, essa preservação da história está muito melhor nas suas mãos do que com o clube. Agora precisa do clube provar e mostrar que faz jus a essa história inteira e faz jus à preservação dessa história. Eu estou fazendo a cobrança pública, porque isso não é uma cobrança do Wallace, não é uma cobrança do Léo, não é uma cobrança de C, D ou E. É uma cobrança de toda a torcida do Tupi. Wallace, se você é prova disso, você até noticiou. Prospere no esporte. Esse ano, o que fizeram com o clube, principalmente questão da visualização, questão do marketing do clube, o que eles fizeram com o site do clube. Eu coloquei uma nota de repúdio lá no Facebook, porque é o seguinte, Wallace, eu nunca me dispus a passar nenhuma informação pelo clube. Até eu gostaria de declarar aqui que muita coisa, às vezes ficava longe de presidência, de diretoria, às vezes um assessor de imprensa vinha me procurar pessoalmente. Eu sempre dispus de passar as informações históricas. Mas chegou um certo ponto que estava extrapolando. Dou testemunho aqui sobre isso. Todos, o Léo nunca teve empecilho, e a gente, obviamente, pede para ele dar o crédito e tal, mas ele não tem obrigação nenhuma de fazer, e faz com um bom grado, com uma rapidez, com uma preocupação e um zelo absurdos. Então, realmente, essa é uma chancela. Enquanto o clube não tiver é uma política mesmo. A gente sempre tem que estar nas diretrizes dele. Eu vou cuidar do meu patrimônio. Eu vou cuidar da minha história. É uma frase batida, Wallace, mas ela é fundamental e importantíssima. Que muitas coisas que acontecem hoje é porque a gente não conhece o passado, não conhece a história, e vive repetindo os mesmos problemas do passado. E não consegue projetar o futuro. É porque está fazendo os mesmos problemas de antigamente. Não conhece a história. E nem quer conhecer. O grande problema, Wallace, é esse também. Não conhece e não quer conhecer a história. Ele não quer preservar a história. Então, assim, é fundamental isso, até porque você falou a questão do clube ter uma referência, Wallace. Eu fico imaginando, vem jogadores do Brasil inteiro jogar aqui no Tupi, aí eles chegam no Salles de Oliveira, na sede social, eles não têm referência nenhuma da história do clube. Aí eles acham que é um clube qualquer aqui do interior de Minas e não tem outra coisa, não tem identidade, não tem ninguém no clube para passar essas informações para eles. Então ele chega aqui, faz o que quer, acha que está jogando num clubinho qualquer do interior e não sabe dessa história. Às vezes não dá certo, é por isso. Antigamente. Enquanto o clube pôde contar com uma enciclopédia como você, que era o Geraldo Magela, nos seus quadros sociais, nas suas diretorias, tinha alguém para fazer isso. O João Pires também não tem referência. Fazia muito isso em conversar com os jogadores. A gente sempre bate essa tecla. Infelizmente, não tem. O clube precisa de uma identidade. O clube está perdendo a sua identidade na cidade. Está perdendo a sede social. Está perdendo agora o Salles de Oliveira. Está perdendo as suas referências pessoais, históricas. São as pessoas, ex-jogadores, ex-treinadores, ex-dirigentes.
tá perdendo o torcedor. Ô, Wallace, o torcedor, parece que a diretoria não gosta do torcedor. Eles querem ver o torcedor longe do clube. Então, tá perdendo identidade, Wallace. Então, tem que fazer alguma coisa urgente, senão, infelizmente, a gente nem gosta de falar isso. Eu nem vou falar nisso. Mas o clube beira para tempos bem piores, que eu imagino. Léo, estamos já com mais de 1 hora de live, estamos só as novidades aqui, do dia. Mas obviamente a gente vai voltar. Nem sei quantas horas são, perdi até noção uma seleção especial, algumas matérias. Não, claro. Deixa eu só dar um alô para a galera na live. Ó, o Luiz Cláudio mandando um abraço aqui, né? O Gedaí está perdendo torcedores, infelizmente, o Tupi. Grande Marilene. Eric Alves, aqui o Marilene, filho do grande Marilene, sempre acompanhando do Rio de Janeiro, Marinho, né? O Davi Sampaio. Léo, me conta então quais são as novidades do dia. A gente segurou aqui na live quais que são as principais, além do índio que você já leu. A novidade é dele, emocionante, do Toledinho. Do Toledo enrolado mais relíquias dele. Mais novidades do museu aí. Uma flâmula do Tupi. Linda, linda. Perfeita, hein? Provavelmente é da década de 60, por aí. Olha. E outra coisa, ó. Olha só, o Toledinho tem uma história legal. Uma faixa, aqui, não sei se dá... Épita campeão. De 74 a 80. Juvenil. É importante, o Toledinho tem uma história legal nas categorias de base do clube. Foi ele que iniciou oficialmente as categorias de base na década de 70. Então foi hectacampeão. E tem uma faixa histórica aqui, ó. Vê se dá para aqui, ó. Tupi, primeiro campeão júnior, 1980. Foi a partir desse time, dessa época, 80, que surgiram os grandes nomes da história. A identidade do clube que a gente estava comentando. Jogadores que surgiram em Santa Terezinha. E o mais legal, ó. Autografada, Wallace. Não sei se está dando para ver aí, ó. O autógrafo de todo o elenco da comissão técnica. Fica difícil. Um material riquíssimo, né? Não tem, assim, não tem valor, né? A gente fala, né? Cada material. Outra coisa. É tanta gente para agradecer, ó. Tá acabando, né? Não, isso é... Assim, é tanta gente para agradecer. Aqui o Marinho... Tá, joia. Infelizmente, mas olha só, a gente promete voltar, fazer mais lives. Obviamente, não dá para conhecer todo o memorial de uma vez só, mas ó, é o seguinte, a gente vai fazer mais e eu prometo, isso é um compromisso meu, do Toque e do Ivan, da Roberta, da Mônica Valentim, do Dudu, o pessoal da técnica, o Ezequiel, o Daniel também, que é de Filipe, que é um grande companheiro. Daniel ajudou no memorial também. Preservação de história, ele com o samba de Daniel também, é um cara que é muito ligado nessas histórias. A gente vai... Exatamente, a gente vai fazer essa ponte, promete mais para 2021, nós vamos fazer mais lives, vamos fazer mais especiais, o Toque vai estar com uma estrutura nova, maior, melhor, e quem sabe a gente vai trazendo pouquinho a pouquinho esse conjunto de materiais que o Léo tem aí e nos fornece sempre os dados, mas o que a gente quer mostrar mais é essa história do Tupi para que as pessoas conheçam. Assim, até esqueci de falar, aquela hora, grande é o Tupi, o memorial fica na minha casa, assim, ela está aberta para qualquer pessoa vir aqui me visitar. Eu tenho minhas redes sociais, Léo Lima JF, o pessoal pode ir lá, mandar mensagem para mim. Eu tenho o maior prazer de abrir isso aqui. Eu falei brincando que aqui não entra qualquer um, mas eu falei brincando. Aqui é para mostrar mesmo. O nosso objetivo aqui é estar contando essa história. Entendeu? Queria agradecer da minha turma aí, ó, Tiago, Tiagão, professor Tiago, a Lu, a Silvana, todo o Gisele, tem um monte de pessoal aí, o Claudinho, ex-jogador do Tupi, o Ronaldinho. O AD ficou quietinho aí, não falou nada, AD. Tem que ter uma live só do AD, cara. Tem que contar as histórias. Eu tenho uma pasta aqui só do AD, quer ver? Peraí.
Então, Aqui, ó. o AD é Aqui, difícil, ó. Só do AD. desde o início da pandemia. Então, é só do Ademilson, ó, AD. Explicar para todo mundo Ó, aqui. sua história tá aqui, meu amigo. O mito. Tem que fazer uma live com a gente. Vamos cercar ele. Aliás, Léo, a gente podia combinar isso, hein? Você cerca ele, leva ele no memorial. Eu prendo ele aqui, e aí, o que a gente faz? Ele aqui, a gente finge que ele só vai visitar o memorial. E vou ver essa tremedeira danada. Beleza? O Ronaldinho, chama o Ronaldinho também. Exato. Então tá, Léo. Léo. Exato. O Ronaldinho também é outro que é arisco. Não, o Ronaldinho é o seguinte, né? É a mesma coisa que era em campo. Os dois, né? Ronaldinho e o AD. Eles são lisos ali, ó. O zagueiro tem que marcar em cima, porque senão toma gol dos dois, eles escapam. Mas, ó, Léo, muito obrigado. Um grande abraço para você. Obviamente, vamos fazer mais lives, vamos fazer mais a história. A gente tem uma outra live programada com o Léo também, um pouquinho com um assunto um pouco mais denso, que é sobre a preservação da memória e a inserção do negro no futebol de Juiz de Fora. O Léo é a nossa enciclopédia, o cara que pesquisa muito isso. E para falar com a gente sobre racismo, eu queria que você encerrasse essa live, Léo, dando um recado para todo mundo. A gente começou essa live falando sobre afirmação social, e eu queria encerrar... Isso é importantíssimo, acho que merece realmente uma live especial. Memória, e a mensagem que eu falo, gente, é da nossa consciência social como cidadão brasileiro. Infelizmente, o que está acontecendo hoje de preconceito, de racismo, é uma herança infeliz da nossa história do Brasil, do tempo da escravidão, que a gente carrega até hoje. Então, não é mimimi, não é falatório, é uma herança, é uma dívida histórica que a gente tem com o povo negro. E não foi com a abolição da escravatura que nós tivemos direitos iguais às demais às pessoas da sociedade. Então, infelizmente, isso é uma herança que a gente carrega de 400 anos de escravidão e de uma abolição da escravatura, que não foi uma abolição humana e social. Foi uma abolição com intuito, infelizmente, também financeiro, que merece uma live especial sobre isso. Mas, infelizmente, é uma herança que a gente carrega e uma dívida, e necessitamos de ações afirmativas para corrigir esse fato infeliz da nossa história. Já, Léo, um abraço, muito obrigado de novo pelos seus serviços e préstimos, como sempre, alimentando o toque de bola de cultura e de informação, e obrigado de novo, como Carijó, por manter a história viva do Tupi. Isso. E você que está aí do outro lado da live, estude história, seja do Tupi, seja do mundo, seja de Juiz de Fora, do estado de Minas Gerais, isso, ou da nação. Estude para não repetir os erros e cometer novas falhas. Falhas sempre vão ser cometidas. Com certeza, conhecendo o passado, a gente evita muitas coisas erradas aqui no presente. Alô, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar assim, até desabafando em alguns momentos, de estar aqui contando um pouco. Você sabe que eu sou apaixonado por Tupi. Se deixar, o que eu fico falando, hein? Se você não cortar aqui, eu não paro de falar Tupi, não, hein? Valeu? Mas assim, eu estou à disposição para o que der e vier aí. É só me chamar, meu amigo. Mas vamos embora. Valeu, brigadão. Um abraço, Léo. Agradecendo aqui ao Léo. Muito obrigado ao Léo. O museu lá, o Memorial Carijó. Então, a gente vai encerrando aqui a live, agradecendo aos patrocinadores, à Santa Casa de Juiz de Fora, ao Projeto Cidadão Consciente da Hiperro Embalagens. Acesse aqui no Instagram, Cidadão Consciente HR, e conheça esse projeto show. E o Plasc. Converse sem sair de casa com os médicos do Plasc e tire as suas dúvidas, inclusive sobre Covid-19. Teleorientação médica, clientes Plasc podem ligar para 32 3250 1212, 3250 1212, de segunda a sexta-feira, de 7 da manhã às 7 da noite. A gente agradece a vocês e está de volta na sexta-feira com aquela live tradicional do meio-dia, falando tudo o que rolou na última semana sobre o esporte local e também as nossas apurações. Fica ligado no toque, se você não perde nada. Um abraço e até sexta-feira.